ferida emocional vai gerar uma compensação. Pessoas rejeitadas, elas tendem a desenvolver um vício de querer agradar todo mundo. Isso é muito desgastante, que nem Cristo agradou a todo mundo. Sim. E às vezes não percebe que tem um problema com rejeição, mas a forma de identificar, e talvez isso ajude alguém. Como é que eu sei se eu tenho problema com rejeição ou não e eu preciso tratar essa ferida? Uma das formas talvez seja observar isso, né? Eu tenho uma necessidade de agradar todo mundo? É mais fácil. Sim. Boa. É muito mais fácil você descobrir pela tua reação do que investigando o seu passado, que às vezes o teu inconsciente mesmo fez questão. Descobrir a doença pelo sintoma, né? E não o sintoma pela doença, isso, né? Até assim, se a gente voltar no exemplo lá do furúnculo, desse abscesso, o antibiótico, todo o abscesso tem uma cápsula. E por mais forte que seja o antibiótico, ele não vai atravessar aquela cápsula. Você muitas vezes tem que cortar aquilo, espremer o pulso, fica um buraco, tem que preencher do jeito certo. É um cheiro ruim. Para aí cicatrizar e vai ficar uma marca assim pro resto da vida, mas não uma marca de trauma, e sim uma marca de uma guerreira, de um guerreiro que foi para uma guerra, venceu a guerra, e aquela cicatriz ela se tornou não um quebra-molas, não um obstáculo na sua vida, e sim um testemunho de superação. Eu costumo dizer que cicatriz é um testemunho de que a vida venceu a morte, né? Porque aquela ferida que podia gerar morte foi vencida pela vida. Então, a vida venceu a morte. E no próprio corpo glorificado de Cristo, tem marcas, tem cicatrizes, né? Porque cicatriz não é vergonha. Pra gente, cicatriz é vergonha. Pra Cristo, cicatriz é glória. Porque é uma evidência de que a vida venceu a morte. Que a ressurreição venceu a morte, né? Então, não ter cicatrizes não é uma evidência de vida abençoada, né? A vida abençoada, mas vencer as feridas e gerar cicatrizes, sim, Jesus provou isso, né? Eu penso que existem feridas que vão gerar fé, como para Tomé. Foi a ferida de Jesus que gerou fé. E talvez a gente precise caminhar da ferida para a fé, do trauma para o testemunho, e isso só a cicatriz pode fazer, e só existe cicatriz porque teve uma ferida que foi vencida, que foi superada, não escondida, né? Uau, bem por aí. E rejeição é muito comum mesmo, Jonathan. Então, na rejeição, o sintoma da rejeição é a tendência de você querer agradar a todo mundo. Lembrou de alguém que assim você já tasca o dedo aí no compartilhar, manda para essa pessoa. Eu escuto assim no consultório: doutor, o meu problema é que eu sou bom demais. Eu sou boazinha demais, aí todo mundo pisa em mim. Porque se eu não fosse assim, e às vezes com uma capa de religiosidade em torno disso daí. Sim. Veja bem e tal. Porque eu sou muito de Deus mesmo, e daí faço tudo e não sou reconhecido. Cuidado. Você está misturando um monte de coisa aí, inclusive, né? Usando a palavra para justificar um comportamento que é um sintoma de uma ferida que você não resolveu no passado. Sim. Então, assim, esse negócio de querer agradar todo mundo é uma compensação de quem provavelmente, não estou falando que é todo mundo, foi rejeitado em alguma área da vida. São alguns sinais. E tem medo de ser rejeitado de novo, e quer fazer o bem, ser bonzinho, para no fundo se sentir amado, ou com medo que alguém não te ame e te rejeite novamente. Isso pode acontecer conscientemente, você sabendo o porquê. Acho que agora sim, porque você já até entendeu. Mas é frequente acontecer de uma forma sem você perceber. Só que daí, uma dor não tratada, você acaba doendo mais e até afastando pessoas de perto, porque você tem medo que toquem na sua ferida. Exato. Ou aquele discurso popular assim, ó, eu sou bonzinho, eu sou tranquila, mas se pisar no meu calo, sapateia, da voadora, Karate Kid e tal. Pô, mas calo ou algo que está ferido? E o inimigo, né? Ele sabe. E ele propositalmente, intencionalmente, oportunamente, porque é oportunista, ele vai colocar situações para que você, alguém toque naquela ferida, ou você, sem perceber, exponha aquela ferida
e você fique com ira, raiva, tristeza, medo e tem até uma crise de identidade, achando que Deus não está na sua vida, que ele não te vê como pai, porque onde já se viu, você está sofrendo até agora por causa disso. Olha aqui, terra propícia para o mal plantar a erva daninha. Sim. E ao mesmo tempo, essas ocasiões em que as emoções vão ser exteriorizadas ali, momentos em que eu sinto tristeza, raiva, medo, vão ser talvez, se bem instruídas e orientadas, vão ser oportunidades de fazer o diagnóstico dessa ferida. E como é que eu vou perceber? Eu vou perceber agora conhecendo, sondando o meu coração e vendo, peraí, é proporcional essa raiva que eu tive diante de uma determinada situação? Eu não fui reconhecido por algo, eu não fui aprovado, eu não fui aceito, e eu fiquei muito mal. De repente, é bom se sentir mal, porque é o sentir-se mal Convite para reflexão. que vai te fazer refletir e vai te fazer agora sondar o coração, buscar e dar acesso a esse lugar para um tratamento, né? Então, essas duas coisas que você mencionou, que são compensações à ferida da rejeição. Você disse que tinha uma necessidade de aprovação e uma necessidade que é paralela aí, uma necessidade de reconhecimento, né? De ser bonzinho para todo mundo e tal. E alguém dizer que você é bonzinho. E quando alguém pisa em cima de você ou não dá o que você julgava justo receber, você fica muito mal. Frustrado são sintomas. E frustração aumenta nível de cortisol, que é um hormônio do estresse. E quanto mais frustrado você ficar, mais cortisol, mais estresse. Se você tiver predisposição genética, é só dar uma olhada na tua família aí. Se alguém tem problema de nervo, aí, igual os antigos falam, ansiedade, depressão, o tempero genético para virar aquela comida que é a doença, aquela comida terrível, ele precisa de um fogo para fazer aqueles ingredientes genéticos, adenina, citosina, guanina e tal. Aí o tempero é o estresse. Então, quem tem a ferida da rejeição e acaba se comportando de uma forma para agradar outras pessoas e não ser rejeitado novamente, seja consciente ou inconscientemente, você vai se doar demais, você vai entregar demais, até sem as pessoas pedirem para você fazer isso. E quando você entrega demais, existe uma expectativa de reconhecimento. E quanto maior a expectativa de reconhecimento, maior a frustração. Aí você produz mais cortisol, se irrita mais e realmente sertralina, fluoxetina, essas coisas aí não vão dar conta desse processo que o tempo todo se retroalimenta. Então, cuidado com o R do Rita, as 4 principais feridas R da rejeição.